Eu vou pedir para você abrir lá em Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 a 13. Você sabe que aqui em Atos capítulo 2, 1 a 13, você tem o famoso dia de Pentecostes, que é o termo, que acabou sendo aplicado a algumas igrejas evangélicas no Brasil, consideradas igrejas evangélicas pentecostais. Nós vamos entender historicamente o que aconteceu, o culto de louvor e adoração e o derramamento do Espírito Santo. Na verdade, o falar em línguas é apenas, segundo o texto, e às vezes equivocadamente colocado, como um sinal de que o Espírito foi derramado, que aquele povo está cheio do Espírito Santo. Então nós vamos desmistificar isso. Capítulo 2, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns com os outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Até aqui por enquanto, meus queridos. Nós vamos ter que caminhar um pouquinho depois. Vamos mais uma vez orar, pedir a bênção de Deus. Ó Pai bendito, estamos diante do texto sagrado, queremos compreender, ó Deus, o texto. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, atue, ó Deus, em nossa mente e nosso coração. Use, ó Pai querido, a nossa razão, afetando todo o nosso ser, também as nossas emoções. Mas que a nossa vida de culto, Senhor, não seja pautada nas emoções primeiramente, mas sempre primeiramente, Senhor. Que o Senhor use, através da Tua palavra, da explanação aqui, ó Deus, do texto sagrado, possamos compreender a mensagem, o recado, o evento histórico, ó Deus, que o Teu povo passou, e que possamos aplicá-los, ó Deus, na nossa vida. Abençoa-nos essa noite, tenha misericórdia de nós, sonda, ó Deus, o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algum impedimento, Senhor, para ouvirmos a Tua voz no mais fundo do nosso ser, lá no íntimo, no coração. Que o nosso culto, Senhor, seja em espírito e em verdade, que a compreensão do texto seja plena, e que a aplicação, ó Pai, com a ação do Teu Espírito, seja real,
possamos realmente, ó Deus, sair daqui edificados, tocados, desafiados a ter uma vida de maior compromisso, de serviço, para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, nós sabemos que quem escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas. É interessante a gente ver essa conexão desses dois livros. Se você começar aí no capítulo 1, verso de número 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí então você tem no verso 6 em diante, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, a promessa que eles seriam revestidos de poder, desceria do céu sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E aí os discípulos então permanecem em Jerusalém, e aí no capítulo 2 você vai ter a manifestação do Espírito Santo, a descida de Pentecostes. Então é importante a gente caminhar devagar aqui, entender o que está acontecendo, entender esse livro, a estrutura desse livro, né? Então, primeira coisa, Jesus vai determinar, tá, que eles não se ausentassem de Jerusalém. Você vai ver exatamente por quê. Durante 40 dias Jesus esteve presente com eles, depois foi recebido nos céus. O dia de Pentecostes ocorria exatamente Penta. Penta lembra o quê? 50. 50, né? Então, 50 dias depois da Páscoa, você tem o Pentecostes. Então Jesus Cristo, sabendo disso, tudo dentro de um plano, de um propósito, tá? Depois da Páscoa, o nosso Senhor Jesus permaneceu 40 dias com eles, foi recebido nos céus, permaneceu mais alguns dias, para que se cumprisse o dia de Pentecostes. Então vamos devagar aqui, entender o que está acontecendo. Vamos lá. Para nós entendermos o livro de Atos dos Apóstolos, antes de entrarmos na questão da língua, da manifestação do Espírito Santo, a gente tem que destrinchar esse livro, entender. Capítulo 1, verso 8, quando ele diz assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Na verdade, é quase unanimidade dos estudiosos, que este versículo aqui, ele é chave, ele divide todo o livro. Tá? Todo o livro, a partir de agora, vai ser dividido baseado neste versículo. Você vai ter um movimento, tá, em que os discípulos vão receber agora o poder do alto, do Espírito Santo, serão testemunhas, sairão pregando o Evangelho, muitas pessoas se converterão. Você tem o caso de Pedro, que vai, numa única pregação, 3.000 almas irão se converter, ali na região de Jerusalém. Depois vai avançar um pouquinho mais, Samaria, e mais confim da terra. Então é interessante a gente entender a divisão do livro à luz desses três grupos, vamos dizer assim. É uma forma de nós dividirmos o livro. Os estudiosos, e eu me lembro que eu fiz, e quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu tenho um trabalho assim, é meio um pouco acadêmico, um pouco pesado, mas está no meu blog. Se você entrar lá, estudos avançados, você vai ver um estudo no livro de Atos dos Apóstolos. E tem um estudo acadêmico detalhado, com todo, minuciosamente dessa estrutura que eu estou resumindo rapidamente aqui para vocês. O que acontece, na verdade? O propósito de Deus sempre foi que o Evangelho, a verdade de Deus, alcançasse todos os povos. Só que começou em Jerusalém. Jesus era judeu, primeiramente para os de lá, e vai se expandindo assim para todos os povos. E naquela época, naquele contexto, você tinha basicamente três grupos. Você tinha os judeus,
meio judeus e os gentios. O que é isso? Falei no primeiro domingo que nós estudamos sobre a história dos samaritanos. O samaritano era uma mistura de judeu com um povo assírio. Essa mistura, você tem filhos bastardos, vamos dizer assim, que é uma miscigenação desses dois povos. Você tem um grupo chamado samaritanos, que tem um culto diferente, um local de adorar diferente. É um povo que se distinguiu totalmente. Mas Deus queria alcançar esse povo também. Então é muito interessante o que vai acontecer aqui. A ideia que nós temos, essa imagem, é mais ou menos isso. É como se o derramamento do Espírito Santo que houve em Jerusalém, ele vai reverberar, tá? E alcançar um outro grupo que estava logo ali ao redor. Serem minhas testemunhas em Jerusalém, que é judeu. E aí logo em seguida, em Judéia e Samaria, meio judeus. São samaritanos, que era um povo totalmente separado do povo judeu. Havia uma cisão, brigas, eles não se comunicavam nem socialmente, nem religiosamente, eram inimigos, né? E por fim, você tem até os confins da terra. Na verdade, o livro ele vai ser dividido aqui, capítulo 2, capítulo 8 e capítulo 19. Você tem uma manifestação muito nítida, muito visível, única, da maneira que aconteceu aqui, cumprindo promessas. É algo histórico, único na história da redenção, tá? Do projeto, do plano de Deus para a salvação da humanidade. Então o que vai acontecer? Há uma manifestação do Espírito Santo em Pentecostes com os judeus, capítulo 2. Capítulo 8, uma segunda manifestação do Espírito Santo com os samaritanos. E finalmente, lá em Cesareia, uma manifestação do Espírito Santo com o centurião Cornélio, que era gentil. Então quando a gente lê o livro pautado nessa divisão, você vai entender. Então eles saíram em Jerusalém, houve aquele derramamento do Espírito Santo, falaram em línguas, houve uma série de sinais, marcou aquele povo. E aí, inesperadamente, em Atos capítulo de número 8, vai acontecer uma coisa inusitada. Os samaritanos serão evangelizados. Os discípulos estarão presentes. E eles vão ver a mesma manifestação que ocorreu em Atos 2, junto com os samaritanos. E eles vão dizer assim, olha, está acontecendo com eles o mesmo que aconteceu com a gente. É o mesmo Espírito. Então Deus está se manifestando para eles também. E depois, mais para frente, na casa de Cornélio, que ele era um centurião, um judeu não entrava na casa de um gentil. E foi uma dificuldade para Pedro, por exemplo, quebrar a barreira, entrar na casa dele, pregou o evangelho, e ali é maravilhoso. Cornélio, a sua família, os seus amigos íntimos, ouviram a pregação da palavra, o Espírito Santo foi derramado, houve manifestações, e Pedro então, com essas três experiências, ele retorna para a cúpula dos líderes, dos discípulos, né, dos primeiros discípulos de Jesus, e fala assim, gente, seguinte, o evangelho é para todos. Você vai descobrir que essa manifestação do Espírito Santo que ocorre em Jerusalém e Samaria, até os confins da terra, tem um dos propósitos é da universalidade do evangelho. Está unindo os povos inimigos que não se falavam. Judeu, meio judeu e gentil, são três povos distintos, inimigos. Nós já teríamos, no berço do nascimento do evangelho, três igrejas divididas. Teria a igreja cristã judaica, Jerusalém, com os judeus, a igreja cristã samaritana e a igreja cristã gentílica. E a grande luta dos discípulos de Jesus e todo o livro de Atos, ele foi escrito, foi trabalhado, o Espírito Santo opera para mostrar que não há separação. Todos somos um em Cristo, porque há um só Espírito, um só batismo, uma só fé, e enfim, essa questão da unidade é fundamental aqui no livro de Atos. Então toda essa manifestação que a gente vê, ela tem esse propósito histórico. Porque quando a gente fala da história da redenção, a gente fala assim, houve então primeiro o nascimento de Jesus, né? Aí depois houve a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, aí depois ele vai ser assunto aos céus, mas ainda falta uma última parte, que estava prometido desde os tempos mais remotos, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Então o ciclo redentivo vai se fechar no quinto evento, que ocorre aqui em Atos 2. Então a gente já tem que olhar para essa experiência e não necessariamente querer repeti-la hoje. Eu vou mostrar até que ponto ela pode se repetir hoje. Mas há um aspecto histórico único.
Então Jesus nasce, morre, ressuscita, é recebido nos céus e fala assim: espera em Jerusalém. Não terminou. Falta o último evento. O Espírito Santo vai ser derramado. Vocês serão revestidos de poder e serão meus testemunhos em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então você tem 5 eventos históricos da redenção. 4 já haviam acontecido. Jesus foi recebido nos céus. E eles estão agora aguardando o último. A última promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o derramamento do Espírito Santo, que vai reverberar, repito, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Judeu, meio judeu e gentil. Isso aqui eu tenho lá no meu blog, depois quem quiser pode entrar, baixar, tem tudo divididinho, para você ler o livro e entender o livro de Atos. Muito, muito bom. A gente entender o livro, ver a divisão direitinho. Quando começa ali a igreja em Atos 2, o início, e a igreja, as autoridades judaicas, depois o evangelho entra na região de Samaria, começa a se expandir, a missão gentílica, até que enfim vai até os confins da terra, é quando o evangelho entra na casa de Cornélio, e dali em diante Deus vai chamar o apóstolo Paulo, que ele se converte, e depois ele leva para todos os demais gentios. Você tem as missões, o evangelho sendo levado para a Europa, para a Ásia, para várias regiões do mundo, e até os dias de hoje ainda está se cumprindo esta promessa, esse propósito de Deus. O evangelho está chegando até os confins da terra, chegou até nós, né? Muito bem, então no 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, você tem o dia de Pentecoste. Pentecoste, como nós sabemos, festa das semanas ou festa das colheitas, né? Era uma festa anual dos judeus. Tinha Páscoa, 50 dias depois, você tinha o dia de Pentecoste. Vinham judeus ou pessoas convertidas também ao judaísmo, que eram os prosélitos, de todas as partes do mundo para comemorar esta festa, né? Páscoa, Pentecoste e a festa do tabernáculo. Eram os 3 grandes eventos que o povo judaico celebrava nessa época. E aí eles estavam todos ali reunidos e algo inusitado acontece. O Espírito Santo é derramado. E essa experiência que nós temos registrada aqui. Então, primeiro, nós vamos ver a promessa do derramamento do Espírito Santo. Há algo único aqui. Conforme eu já dei esse contexto todo, já fica claro. Primeiro, lá é dito assim: o cumprimento da promessa, e acontecerá, o profeta diz, lá no Antigo Testamento, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então não há dúvida que é uma mudança radical, do Antigo para o Novo Testamento. A forma em que Deus opera, trabalha, a forma em que o Espírito Santo é derramado, os dons são distribuídos, né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Cuidado, gente, profecia não é só falar do futuro, não. Profecia na Bíblia, principalmente, é professar as verdades de Deus. Os profetas são aqueles que anunciam a verdade de Deus, aqueles que apontam a verdade de Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Homens e mulheres passam a ser missionários para levar o evangelho até os confins da terra. O grande propósito de Deus não é ficar prevendo o futuro, não é bola de cristal. O evangelho não é isso. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é levar o evangelho até os confins da terra. O livro foi estruturado assim. O grande propósito de Deus é que o evangelho chegue até os confins da terra. Ninguém está preocupado com isso, de futuro. Nós estamos preocupados em pregar o evangelho. Então, a promessa é feita, o Espírito Santo então é derramado. Essa experiência que está aqui relatada, esse dom de línguas, tá? Aí que vem um ponto importante. Ele não tem nada a ver, tá, com aqueles outros textos que você tem na Bíblia sobre dons de línguas, lá em 1 Coríntios 14, que eu vou conversar com vocês nos próximos domingos, que é necessário que alguém fale e outro interprete. Olha o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz, conforme era previsto, viriam pessoas de várias partes do mundo. Cada um falava uma língua diferente da outra. E naquele momento que houve aquela manifestação, a Bíblia diz no verso 5, estavam reunidos em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha, muitas línguas. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão, e ficaram perplexos com o que eles estavam vindo. Por quê? Conforme eles falavam, aqui é interessante que a palavra língua já começa por aí. Eles viram línguas como de fogo, que era uma labareda de fogo. Essa palavra língua que está falando da labareda, não o que eles falavam, primeiramente. É como se fosse um derramamento ali do Espírito Santo, uma manifestação visível, teofania. Já estudei com isso com a igreja, quem está nos grupos, quem tem acompanhado nossos estudos aqui há mais tempo. Isso é teofania, gente, manifestações visíveis, tá? Tem uma explicação. E ali então eles falam uma única língua. E
cada um entende na sua própria língua. É como se eu falasse aqui numa única língua, tá? E cada um de vocês, vamos dizer que você veio da Rússia, vai ouvir em russo. Você veio da França, vai ouvir em francês. Se você é alemão, vai ouvir a língua alemã. E assim vai. Então, eles ficaram realmente impressionados com aquilo. Aquilo foi único, aquilo não aconteceu. Aquilo nem vai se repetir depois nas igrejas. O que fala-se de línguas, nós vamos estudar outro dia, que eu não vou entrar agora. Não tem como entrar agora. Essa questão de falar em línguas na igreja não tem nada a ver com as manifestações de hoje. Até porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, diz: se alguém for falar em língua, eu vou estudar sobre isso aí com a igreja. Primeira coisa, nunca fala mais de uma pessoa junto. Falou, não é de Deus. Já é regra, básico. Falou mais de um, não é de Deus. Outra coisa, não é para falar quanto quiser. Paulo vai falar assim, prefiro falar 1000 palavras, uma palavra de uma forma compreensível do que 1000 palavras que ninguém entende. E ele diz assim, um fala, só se tiver intérprete. No máximo 2, mas estourando 3, durante um culto. Nós vamos explicar por que essas manifestações hoje que ocorrem não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, nem lá em Corinto, e muito menos aqui, com esse evento histórico, não tem nada a ver. Então, quem usa Atos 2 para falar de manifestação do Espírito Santo está totalmente equivocado. Você pode até usar outras passagens da Bíblia, que é mais difícil a gente explicar. Aqui está claramente evidente que essas manifestações têm um propósito da universalidade do Evangelho. Aquelas manifestações de línguas estavam unindo os povos. Deus falando numa única língua e todos entendendo na sua própria língua. Entrando na vida, no povo judeu, o evangelho, nos samaritanos e nos gentios. Então nós temos aqui uma promessa. E esse derramamento, tá? Toda vez que um cristão, ele ouve o evangelho, e o Espírito Santo opera, age em nós, nós estamos recebendo o Espírito Santo. Se o Espírito Santo selou você, se você ouviu, o seu entendimento foi aberto, isso só é possível pela ação do Espírito Santo. Ao homem é impossível, porque espiritualmente falando, a Bíblia diz que o homem está morto. Ele está desconectado de Deus. A Bíblia faz uma distinção muito clara de vida. Existe vida biológica, a palavra bios no grego, e existe vida espiritual, zoe. Nós temos vida biológica, todos nós nascemos com vida biológica, mas espiritual não. O salmista Davi chega a dizer, em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, dentro da consequência do pecado, nós herdamos a natureza de Adão, nascemos espiritualmente mortos, estamos desconectados de Deus. Enquanto tivermos vida biológica, há esperança, como um ventilador que a gente tira da tomada e ele continua girando, mas se você não ligar a tempo, como um notebook que você tira da tomada, ou um celular, a bateria está lá descendo, 99, 98, 10, 9, 8, 1%, às vezes 0% estou falando. Se você conectar a tempo, beleza. Se não conectar a tempo, já era. A sua vida biológica, existe um cronômetro, né? Contagem está terminando. Se você conectar na fonte da vida e receber Zoe, maravilha. A Bíblia diz que, se isso não acontecer aqui, o homem está ordenado a morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Não há nada que o homem pode fazer. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, diz Paulo na carta dos Efésios. E pela grande misericórdia de Deus, pelo amor que Ele nos amou, Ele vem nos dar vida. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus injeta em nós uma vida espiritual. É a palavra zoe no grego, usada em João capítulo 3. Quem não nascer do alto, não pode herdar o reino de Deus. É o novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. Esse nascimento espiritual é Deus que dá. Você está morto, mortinho. Imagina um morto, fisicamente morto, no caixão. O que ele pode fazer para tornar a ter vida biológica? Dirá espiritual. Nada. Pode até ser que se o cara morrer, você dá o choque lá e ressuscita. Já vi casos de ressuscitar depois de muitos minutos. Agora, espiritual, nada. Você não pode fazer nada para ter vida espiritual. Não depende de uma decisão sua. Mas Deus, Ele injeta em nós essa vida. O Espírito Santo nos cela, nos reconecta com Deus. Ele abre o entendimento para compreender o Evangelho, como Lídia, vendedora de púrpura, estava lá ouvindo com outras mulheres, e a Bíblia diz que Deus abriu-lhe o coração para compreender as Escrituras. É a ação do Espírito Santo. Todo crente recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque senão não é crente.
A Bíblia diz: se vós não tendes o Espírito de Cristo, não sois dele. Porque sem o Espírito não tem vida. Você está morto espiritualmente. Então todo crente, todo cristão, depois que vós ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, fosse por ele selado, Espírito Santo da promessa. Tendo nele crido, selado pelo Espírito Santo da promessa. Então quem recebe esse batismo com o Espírito Santo? Todo que crê. O Espírito Santo vem habitar em mim, me reconecta com Deus, eu passo a ter vida espiritual. Agora existe o enchimento do Espírito Santo, é outro problema. Paulo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo que beber vinho não é pecado, mas se embriagar sim. Ou seja, a mesma ideia que a gente tem de alguém que está dominado, tomado, seus atos, suas palavras, seu jeito de ser, de falar, mudou, porque ele está sob a influência do álcool. Paulo fala assim: não viva sob a influência de nenhuma outra coisa. Ele colocou álcool, você pode tirar álcool, colocar qualquer outra coisa, mas enchei-vos do Espírito Santo. A mesma ação que o álcool interfere na sua vida, no seu jeito de ser, de falar, no seu estilo, o Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, você se transforma. Você vai ter fruto do Espírito Santo, você vai estar cheio de Deus. O fruto do Espírito vai brotar na sua vida. Então a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso que o Filho de Deus tem que buscar. Então, meus queridos, num certo aspecto, isso não se repete, porque foi uma manifestação histórica, única na história da redenção. Mas há um outro aspecto. Uma igreja pode e deve buscar o derramamento do Espírito Santo. E não é errado esse termo, nem teologicamente. Muitos pastores reformados falam, é quando uma igreja é visitada, pelo quê? Pelo enchimento do Espírito Santo. Quando os irmãos curam os seus corações, quando tiram as mágoas que impedem o enchimento do Espírito Santo, quando tiram tudo aquilo que atrapalha a ação de Deus, quando há perdão, quando há confissão de pecados. Meus irmãos, uma igreja em oração, com os corações tratados, com os pecados confessados, é uma igreja que está aberta para o enchimento do Espírito Santo. E pode haver sim, durante um culto, um enchimento, um derramamento nesse sentido, em que pessoas já são crentes, têm Deus no coração, mas precisam desse enchimento. Durante o culto, a ministração da palavra, durante o louvor, Deus pode estar enchendo o seu coração. Você pode sentir a presença de Deus, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, ardia o coração quando o Senhor falava. Aquele calor da presença de Deus, isso pode acontecer, e não é errado. Então, num certo aspecto, meu querido, o que aconteceu lá se repete, num certo aspecto. Quando a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, todo crente que foi regenerado, o Espírito Santo veio habitar nele, e que busca, usando os meios de graça, a pregação, participação do culto, os encontros, a leitura, fugindo da aparência do mal, quando ele cai em pecado, ele confessa e abandona, ele busca a Deus, ele se prepara para vir no culto. Culto não é um negócio que é relapso, ele vai lá, não vê a hora de ir embora, ele não se prepara, aquele domingo ele não guardou. Falamos hoje de manhã, guardar domingo não é legalismo, é se preparar para encontrar com o Senhor do universo. É preparar para estar cheio do Espírito Santo, confessar os meus pecados. Lá durante aquele dia eu me preparei para estar no culto. E eu venho para estar aqui para receber o recado de Deus, meu coração aberto, meus pecados confessados. E eu busco a Deus, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Você encontra Deus, você sai daqui cheio de Deus. Meu irmão, o louvor pode arrebentar, o pastor pode pregar o que for, pode acontecer o que for. Se você tiver impedimento, não confessou seus pecados, não se preparou para o culto, não está aberto para receber essa ação de Deus na sua vida, esquece, filho. Você vai entrar vazio e sair vazio e irritado, porque você vai ficar com pressa de ir embora, porque aquilo vai se tornar um fardo. É uma coisa cansativa, um culto em que Deus não está comunicando o seu coração. É uma reunião social, é uma coisa vazia, sem sentido. Por isso que muitos desistem da jornada. Isso aqui não é uma reunião horizontal, gente. Isso aqui é um encontro com o Criador do universo. E Ele promete que Ele encheu o nosso coração, a nossa vida, do amor de Deus, fruto do Espírito Santo.
É algo extraordinário que nós temos que experimentar. Então, num certo sentido, o derramamento do Espírito Santo cumpre promessas passadas dos profetas, o quinto evento da redenção histórico, único, exclusivo e nunca mais se repete. Num certo sentido. Mas num outro sentido, sim. E a Bíblia coloca até condições. Olha, vamos ver agora então, condição para o derramamento do Espírito Santo. Primeira coisa, uma característica daquele povo: obediência e unidade. Uma igreja que anda em obediência à palavra, atento à palavra, leva a sério a palavra de Deus, e em unidade, muita coisa pode acontecer. Deus pode nos surpreender. Deus pode fazer maravilhas em nossa vida, em nosso coração. Deus pode interferir, agir, transformar, fazer coisas extraordinárias na sua vida, se você andar em obediência à palavra, em unidade com o povo de Deus. As duas coisas mais importantes que nós temos que zelar: preservar a unidade do Espírito, diz a palavra de Deus. E nós só quebramos a unidade quando a verdade estiver em jogo. Falei sobre isso alguns domingos atrás de manhã com a igreja. Há pessoas que rompem a unidade por coisinhas muito pequenas. Então, meu querido, a Bíblia diz: falar a verdade em amor. Porque a verdade não deve ser em detrimento da unidade. E a unidade não deve ser em detrimento da verdade. Essas duas coisas têm que andar juntas. Agora, evidentemente, se eu estiver num contexto em que a verdade está em jogo, então não há unidade. Não pode haver unidade. Porque unidade em torno da verdade. A verdade que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que nos une em Cristo e nos une um com o outro. Se não houver a verdade da palavra, da doutrina, do conhecimento bíblico, se houver heresia, não tem unidade, acabou, rompo na hora. Agora não posso romper por coisa pequena, por causa de gosto, porque eu penso diferente do outro. Meu Deus do céu, ninguém pensa igual aqui. Se a gente falar hoje, vamos pintar a igreja, cada um vai lá comprar uma lata de tinta, mas vai ser um arco-íris isso aqui. Cada um tem uma ideia de igreja, cada um tem um gosto. Eu vejo pessoas dividindo por causa de coisa pequena, visão de trabalho. Não podemos deixar isso acontecer, porque isso é impedimento para a ação de Deus. Então, meu querido, obediência e união. Olha o capítulo 1, verso de número 15, interessante. A Bíblia vai dizer: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora pus a assembleia, uns 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras, que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado dentre nós e teve parte nesse ministério. Aí vai descrever toda essa questão, olha só: e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira eles vão ter que eleger, eles estavam atentos à palavra de Deus, tá? E a Bíblia nos diz que eles vão propor no verso de número 23. Propuseram então José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério apostolado. E aí então eles lançaram sorte, caiu sobre Matias, então ele tomou o lugar dos 11 apóstolos. Por que a gente diz isso? Isso é clássico quando a gente estuda essa passagem de Atos. Estava alguma coisa faltando, e eles estavam atentos à palavra de Deus. Precisavam ter 12 apóstolos, e eles precisavam eleger mais um. Eles estavam aguardando a manifestação do Espírito Santo. Enquanto a gente aguarda o enchimento do Espírito Santo, o que a gente faz? Corrige a nossa vida, corrige a nossa igreja. Sempre tem algo para melhorar. Eles perceberam: gente, peraí, tem 11 apóstolos, precisamos eleger mais um. A palavra de Deus nos aponta para isso. Reuniram, elegeram mais um, preencheram. Isso mostra, antes de tudo, eles estavam atentos à palavra de Deus, obediência. Segunda coisa, é uma ênfase importante para a gente guardar: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em outro lugar, no mesmo lugar, 3 vezes, uma redundância. Essas redundâncias não ocorrem à toa na Bíblia. É um destaque que o Espírito Santo está dando para o autor do livro de Atos dos Apóstolos, para mostrar o seguinte: havia uma unidade, uma profunda comunhão entre eles. Estavam todos, não apenas alguns. Ninguém faltou aquele dia. Todos estavam perseverando juntos.
Não havia mágoa para ser tratada, já tinha sido tratado. Não havia ranço entre aquele povo. Estavam todos unidos, juntos, no mesmo lugar. E a Bíblia diz claramente, gente: ó, quão bom e agradável é viverem, o quê? Unidos os irmãos. Quando isso acontece, o que Deus faz? Lá no finalzinho do Salmo, ali Deus ordena a sua bênção. Se houver unidade. Se não houver unidade, se houver espírito de dissensão, de divisão, de maledicência, esquece, gente. Pode clamar, fazer vigília, vai lá 3 dias aqui, jejum e oração, Deus não derrama. Não no aspecto de Atos 2, já falei, historicamente. Estou falando derramamento, é o enchimento, é manifestação de Deus na minha vida, é estar cheio de Deus. O Espírito Santo não age, porque é impedimento. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. A minha vida de obediência e a minha comunhão com os irmãos. Deus está muito preocupado com isso. E se enquanto isso não tiver tratado, por isso que todos nós temos uma responsabilidade individual e comunitária. Quando você vem para o culto, você tem que confessar os seus pecados, porque eu não quero ser impedimento lá dentro. Se você tem uma mágoa, você tem que pedir perdão a Deus, limpar o seu coração, o Senhor cura. Porque isso não vai permitir a ação de Deus na minha vida e na vida da igreja. Isso é clássico, meus irmãos. Isso é básico, 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 básico. A promessa tinha condição. Eles estavam atentos à palavra de Deus. E eles trataram, resolveram os problemas, curaram o coração, limparam as mágoas. Porque a Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina muitos e destrói. Isso não pode. Nós temos que curar essas coisas. Limpar o coração, obedecer a palavra. Ninguém é perfeito, tem coisa errada, confessa e deixa. Venha para o culto preparado. Coloque-se na presença de Deus em adoração. E espere Deus fazer maravilhas na sua vida. É a condição. E aí finalmente, meus queridos, para terminar, tem que haver uma resposta. Como nós vamos corresponder a isso? Que resposta você vai dar? Essa possível ação de Deus na vida da nossa igreja. É interessante observar. Aqui, meus queridos, quando começa aquela manifestação, antes do verso 12 ainda, diz, do verso 5 em diante, a Bíblia diz então que estavam, pois, atônitos, verso 7, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aqui é o grupo dos racionalistas. Nós não vamos deixar nossa razão de lado, mas nós estamos seguindo a palavra de Deus, nós estamos em obediência à palavra de Deus, nós estamos tratando das feridas do coração, mantendo a unidade de Deus. Deus pode agir, pode haver enchimento, pode haver mudança, transformação e evidência de enchimento do Espírito Santo. Gente, não é barulho, não é falar em língua. O que é? Mudança de vida. Pelo fruto conhecereis a árvore. O camarada pode gritar, falar: eu estou cheio do Espírito Santo, falar 20 línguas aqui, fazer um aqui, eu quero ver meu irmão lá fora. A tua vida, o jeito que você vai tratar tua esposa, teus filhos, teu empregado, aquela pessoa que você não depende dela para nada. Como que você vive fruto do Espírito? Porque esse aqui é o problema. A gente acha que manifestação do Espírito é aqui. Não, é lá. Como? Aqui o grupo dos racionalistas. Eles falavam assim: olha, mas são galileus. Galileu é gente inculta. Galileu é na Galileia. Tudo gente que não tem formação, não tem cultura. Como que nós estamos ouvindo eles falar, cada um na própria nossa língua materna? Aí ele vai descrever: somos pardos, medos, elamitas. Como eu disse, isso aqui não tem nada a ver com as outras manifestações na Bíblia, tá, gente? Então já vamos descartar Atos 2, para depois a gente ir avançando nos próximos domingos, tanto de manhã como à noite. Eu vou entrar nessa questão de manifestações, de prodígios, de milagres, de línguas. Cada um ouvia na sua própria língua. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus?
E aí finalmente o verso 12. Todos então atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que isso quer dizer? Há um grupo que passa a zombar. Aí que vem o perigo. Se tudo está de acordo com a palavra, nós podemos e temos que crer que Deus pode agir sim, Deus pode operar. E naquele momento uma profecia estava se cumprindo, havia uma manifestação de Deus. Eram aqueles que, por não compreender o que estava acontecendo, diferente de zoeira que a gente ouviu por aí, viu gente? Não estou falando de zoeira, estou falando de uma coisa séria, bíblica, tá? Paulo falou, quer falar em língua? 2, no máximo 3, se tiver intérprete. Se não, fique quietinho, fale em línguas você e Deus só. Está lá a orientação da carta aos Coríntios. Mas, nesse contexto, eles zombavam e diziam, estão embriagados. Aqueles que questionam, aqueles que zombam, mas há um grupo, meus irmãos, que eu quero estar no meio desse grupo. A ação do Espírito ali naquele local, naquele momento, a Bíblia diz que compungiu-lhes o coração, e eles então perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Esses foram tocados por Deus, Deus agiu no coração deles, desarmaram, eles não estavam zombando, eles não estavam questionando, eles estavam preocupados em ouvir a voz de Deus. O que eu tenho que fazer com a minha vida daqui para frente? O que precisa mudar na minha vida? Eu quero ter uma vida cheia de Deus. O que pode estar impedindo a ação de Deus, atrapalhando? Que faremos, irmãos? É isso que nós queremos. Cada um dentro do seu coração, intimamente com o Senhor,